Olá, olá, tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Ana Cláudia com mais uma live do Super Enem para você, falando de redação. Muito bem, e na aula de hoje nós temos um assunto muito especial que eu tenho certeza que muita gente estava esperando essa aula. E se você tem curiosidade, fica atento nessa aula de hoje. Eu já te pergunto, pessoal, você está acompanhando as lives do Super Enem? Como é que você está em competência 1? Está aprendendo muita coisa? Fala aqui no chat, me dá boa tarde, manda um coraçãozinho para mim, certo? Que nós estamos aqui esperando por você. Anuncia aí no teu WhatsApp, bota nos teus grupos, chama o pessoal para assistir essa live. Nós estamos aqui para falar do Enem, mais especificamente da redação do Enem. Tá certo, gente? É um tempinho para vocês irem chegando. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas está tudo resolvido. E hoje nós vamos falar a respeito da crase na redação do Enem. Tenho certeza que você vai adorar esse tema, principalmente porque é um dos erros ou desvios mais cometidos na redação do Enem. Me conta aqui no chat, você tem dificuldade com o uso da crase no seu texto? Quero ver quem é que está aqui online comigo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui no chat. Eu não está aparecendo o chat para mim. Eu não sei se... Eu vi que o pessoal já estava mandando mensagem, mas aqui não está aparecendo. Dá uma olhada, deixa eu ver aqui. Ah, agora sim. Muito bem. Agora eu estou conseguindo ver todo mundo, né? Bom, deixa eu ver aqui alguns comentários. Deixa eu ver aqui a live desde o comecinho. O chat está andando rápido, tem muita gente. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui falando comigo. Boa tarde. Oi, Rosinalda, como é que você tá? Rosinalda da Calcaia, muito bem. Bom, cadê as aulas? O pessoal perguntando. Já estamos aqui, já voltamos, viu? Boa tarde para vocês também. Oi, Felipe, boa tarde para você. Ó, Clay, boa tarde também, os olhinhos aí. Buenas tardes, viu? Pílulas do Felca. O Léo tá aparecendo para ninguém. Pois é, gente, nós já estamos de volta, tá? Já aí, opa, vamos lá. Muito bem. Vamos lá. A Isabel disse aqui que tem problema, sim, com a crase. Boa tarde, Cláudio. Como é que você tá? Tudo bem com você? Muita gente falando aqui. O Ricardo disse que tá bem também. Muito bem, gente. Olha só. Hoje nós vamos falar, então, da crase, que é um assunto que causa muita dúvida na língua portuguesa, então fica atento que eu vou falar de maneira bem detalhada e para tirar dúvidas. Se você tem dúvidas sobre a crase, fica aqui comigo, vamos iniciar o nosso assunto, tá? Eu acho que eu preciso começar explicando para você exatamente o que é o fenômeno da crase na língua portuguesa, por isso é uma pergunta muito válida, o que é crase, tá? Para vocês terem uma ideia, o termo crase vem do grego crasis, né? Que significa uma mistura, mistura de alguma coisa, tá? É a fusão de duas vogais A e assinala-se, né, com o acento grave, que é como se fosse um acento agudo, que ao invés de estar riscadinho para a direita, ele está ali grafado para a esquerda. É um acento agudo diferenciado, o acento grave, tá certo? Mas vamos falar um pouquinho a respeito dessa ideia de a crase ser uma mistura. Acontece que na língua portuguesa existe um fenômeno em que é possível a gente juntar, por exemplo, alguns elementos que são elementos morfológicos de classes gramaticais diferentes. E eu tenho certeza que você vai perceber que isso acontece também quando eu lhe mostrar esses exemplos. Olha só, é possível juntar o artigo e uma preposição e criar ali uma espécie de preposição mista, tá? Que é o caso, por exemplo, de quando eu junto a preposição a e o artigo o artigo definido o, certo? E aí nós obtemos aquela preposição tão conhecida que é o ao.
isso também vai acontecer com dois As diferentes na língua portuguesa, que é o A preposição e o A artigo feminino, tá certo? Por isso que nós estamos explicando que a crase é uma mistura de classes gramaticais que se encontram, certo, na construção ali das frases, e esse fenômeno não se dá por acaso, tá, gente? Nós vamos entender que muitas vezes, quando a crase ela acontece, ou seja, o encontro do A, que é uma preposição, com o A de uma outra natureza, eu dei aqui o exemplo do artigo, é porque nós temos uma regência envolvida, tá? A regência é, na realidade, um estudo da gramática que mostra como as palavras se relacionam e como uma palavra exerce, na realidade, um controle sobre a outra, certo? Ou uma regência sobre a outra. Eu vou mostrar aqui para vocês, nesse quadro, como é que isso acontece. Então, olha só. Nós vamos ter o encontro da preposição a, certo? Com a letra A de outras naturezas, porque isso não acontece estritamente com o artigo feminino, tá, gente? Isso pode acontecer com o artigo feminino no singular e no plural, com o pronome demonstrativo a no singular e no plural, e isso também pode acontecer com o pronome demonstrativo aquele e os seus derivados, como aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo, certo? Então, vocês vão perceber que não é um azinho exclusivo. Nós temos vários as na língua portuguesa que podem vir junto ali com a preposição e acontecer esse fenômeno da crase. Tudo bem? Beleza? Então, vamos adiante. Entender um pouquinho melhor. Então, gente, a crase ela ocorre quando alguns verbos, alguns nomes e alguns adjetivos exigem uma preposição. E como eu estava explicando para vocês, esse fenômeno é um fenômeno linguístico que está ligado à regência das palavras. Ou seja, alguns verbos, eles necessariamente precisam estar acompanhados da preposição a, é da natureza deles. A mesma coisa vai acontecer com certos nomes. Alguns nomes vão necessitar diretamente da preposição a para fazerem sentido dentro da construção da frase. Isso também acontece com alguns adjetivos. Então, nesse caso, em que verbos, nomes e adjetivos exigem a preposição a para que a construção ela tenha sentido, aí acontece a crase, esse encontro entre a preposição e a letra A de outras naturezas, tá? Então, vamos para alguns exemplos. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo desta frase, vou à escola. E aí, eu trouxe aqui vou, que é uma conjugação do verbo ir, certo? Mostrando o seguinte, o verbo ir, de forma natural, ele exige a preposição a. Por quê? Olha só, eu faço aquela perguntinha para entender justamente qual é a predicação daquele verbo. Então, olha só, quem vai a algum lugar. Perceba que quando eu faço essa pergunta, aparece naturalmente a preposição a, indicando que simplesmente aquele verbo não funciona sem aquela preposição. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir, tá? Pode ser que ele aceite outras preposições, mas esse verbo não virá sozinho, tá? Ele é dependente dessa preposição. É uma questão da regência do próprio verbo, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, ó, quem vai a algum lugar. E quando o lugar ele é definido, como aqui no caso do exemplo, que essa escola, ela não é uma escola qualquer, ela é uma escola que a pessoa conhece, é uma escola definida, você vai perceber que ela aceita o artigo a na frente. Então, nesse sentido, nós vamos ter a fusão entre os dois as, que vai acontecer justamente o fenômeno da crase. Então, ó, se o verbo ir exige a preposição a e a palavra escola, ela tem subentendido esse a definido dela, você vai perceber que a crase vai acontecer. Então, olha só, o a da preposição junto com o a da escola vai gerar aqui justamente essa crase, ok? Então, olha só, vou à escola é craseada pela necessidade do verbo ir em ter uma preposição que o acompanhe, no caso aqui a preposição a, e a palavra escola também tem aqui o seu azinho definindo ela, tá certo, gente? Olha só, outro exemplo, acesso à informação. Olha só, a palavra acesso também exige a preposição a. Porque, ó,
Quem tem acesso a alguma coisa. Você vai ver que a palavra acesso sempre vai vir acompanhada da preposição. E aí, nesse caso, quando nós temos um complemento aqui, ó, que ele é um complemento definido, é uma palavra feminina, que aceita aqui o artigo a definido, então nós vamos ter a crase. Então, o que eu quis demonstrar nesse exemplo para vocês entenderem de antemão? A crase é um fenômeno linguístico que é fácil de ser reconhecido e que causa estranheza, porque nós estamos acostumados a entender que a crase vai ali trazer a ideia de que a gente precisa decorar regra, mas é entender como é que esse fenômeno funciona. Ele é algo natural da nossa língua, ele acontece com outras preposições, e se eu entendo esse funcionamento, fica mais fácil para mim. Então, olha só, o que vai acontecer aqui é a junção do a com um outro a de uma outra natureza. Mais exemplos aqui, olha só. A mesma coisa que nós temos contrário. Olha só. Quem é contrário a alguma coisa. Veja que a palavra contrário, ela também já exige a preposição a. Então, veja que aqui nós temos o exemplo de um verbo, certo? Nós temos aqui o exemplo de um nome, que é a palavra acesso, né? E aqui nós temos o exemplo aqui de um adjetivo, né? E esse adjetivo, novamente, vai precisar aqui, ó, da preposição a, certo? Ele vai reger, né, a preposição a. E nós temos aqui uma palavra feminina definida que vai exigir também o artigo a. E aí vai acontecer a crase, tá bom? Alguns verbos pronominais também, gente, podem trazer essa ideia de crase, e aí vocês vão perceber que aqui, ó, nós temos a crase acontecendo com um pronome demonstrativo, o aquele, aquela. Então, olha só, quem se refere a alguma coisa, tá vendo? E aí, nesse sentido, ó, a palavra aquela já vem aqui constituído de um a, que é demonstrativo. Juntando os dois, olha a palavra aquela aqui com crase. Se você ainda não notou que às vezes a palavra aquela pode vir craseado, olha aqui o exemplo, tá bom? Então, me conta aqui no chat se você está entendendo. Vamos lá. Mentes Brilhantes perguntou. O que é, aliás, Pílulas do Felca perguntou. O que é regência mesmo? Mentes Brilhantes perguntou. Regência é a parte da gramática que estuda a relação entre os verbos e os seus complementos, definindo-se o uso de uma preposição, se ela é obrigatória ou não. Exatamente, Mentes Brilhantes. E eu vou complementar um pouquinho do que você está falando, tá? A regência também é um fenômeno em que os verbos, eles podem, de acordo com o contexto, mudar o seu significado. Então, o uso da preposição, ele não só ajuda no sentido, como ele também define qual é o sentido do verbo. Alguns verbos, quando eles vêm com preposição, eles têm um sentido. Quando eles vêm sem a preposição, eles têm outro sentido. Porque vários verbos, eles podem ter diferentes predicações. O que é uma predicação? É a qualidade desse verbo de precisar de uma preposição ou não. Que é o caso aqui dos verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, certo? E aí, olha só como é que funciona, né? O verbo, às vezes, ele vai precisar da preposição e ele vai ter um sentido. Eu vou dar um exemplo, tá bom? O verbo assistir, por exemplo, que é um verbo muito comum, nós utilizamos muito e vocês agora estão assistindo a live. Assistindo a live, gente, vai ser craseado. E por que, Ana Cláudia? Porque quando eu uso o verbo assistir no sentido de presenciar, né, de ver, como vocês estão vendo agora aí pelo computador, pelo celular, ele vai precisar da preposição, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Olha que interessante. Então, assistir a live, e live no feminino definido vai ser craseado aí. Tá bom? Mas o verbo assistir, ele também pode vir sem o uso da crase quando ele tem outro sentido, que é o sentido de ajudar. Então, por exemplo, quem ajuda, ajuda o ou ajuda a. Ou seja, já não preciso mais da preposição. Exemplo, o médico assistiu o paciente. Esse assistiu, na realidade, tem o sentido de ajudar. Então, é um sentido diferente. A regência dele muda. Esse verbo já não precisa obrigatoriamente de uma preposição. Tá certo? Vamos lá. Me conta aqui, Pílulas do Felca. Você entendeu o que é regência? A regência ela está ligada diretamente ao uso ou não uso da preposição para definir melhor o sentido do verbo, tá? Me conta aqui se vocês entenderam. Ah, que bom, que bom. Oi, Paulo Lima, boa tarde para você também. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Vamos continuar, gente? Então, vamos falar um pouco mais ainda sobre a crase, mas agora na redação do Enem, porque
essa live não é exclusivamente sobre gramática, tá, gente? É sobre competência 1. É sobre entender como a gente precisa escrever melhor para alcançar os 200 pontos na nossa redação do Enem, lá na competência 1, que é uma competência que fala de norma culta, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o exemplo de uma redação que foi nota 1000 no ano de 2022, que tem o seguinte trecho. Olha só. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato, defendida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos tradicionais à terra é inato. Redação de 2022, que foi o tema sobre os povos tradicionais no Brasil, né? E aí vocês vão perceber que aqui nós temos uma crase nesse trechinho aqui da redação que foi reproduzida. Veja que aqui nós temos o direito dos povos tradicionais à terra é inato. E aí, como é que essa crase ela aconteceu? Ela aconteceu pelo seguinte motivo. Aqui, quando eu tenho o direito, e aí nós estamos falando de um nome que vai ter uma regência que exige o a, porque quem tem direito a alguma coisa. Olha só, direito a quê? Tá vendo? Ó? A que. Quando isso aparece, então mostra-se que a palavra direito ela vem aqui sendo regida por uma preposição. E aí, nesse sentido, a palavra terra é uma palavra feminina e é uma palavra específica. Nós estamos falando aqui das terras brasileiras que estão ali em disputa por esses povos indígenas. Então, nesse caso, é uma terra específica, uma terra conhecida. Então, ela vai exigir aqui, ó, o artigo A também. Nessa fusão, nessa crasis, né, que é mistura desses dois As, nós vamos ter justamente a crase aqui acontecendo, ó, a mistura, né, da preposição a com o artigo a, vai dar aqui essa crase. Então, a redação Enem, gente, ela é uma redação que observa tudo, todos os detalhes. E a crase, ela é uma parte muito importante da gramática, porque o que o Enem quer é que você demonstre domínio da modalidade escrita. E a crase é um dos assuntos que mais mostra que você tem domínio, que você entende os fenômenos linguísticos e que você está preocupado em redigir dentro da norma, tá? Por isso eu trouxe uma dica aqui do Enem que eu acho que é maravilhosa. Se você quiser tirar uma foto, um print dessa tela, guardar e gravar, você vai com certeza utilizar uma dessas palavras aqui desses dois quadros. Então, olha só, fique de olho nessa dica. Na redação do Enem, é preciso cuidado com a regência de algumas palavras que pedem a preposição a. Eu trouxe aqui um quadro, ou dois quadros, na realidade, com várias palavrinhas que são muito utilizadas na redação do Enem, e eu tenho certeza que você vai reconhecer alguma delas e vai dizer assim, nossa, eu já utilizei. Então, olha só, ligado a. E a gente usa muito isso, principalmente lá na proposta de intervenção, quando a gente diz assim, o Estado ligado ao Ministério da Educação vai realizar tal ação. Veja que ligado, né, ele exige a preposição a. Devido, com certeza que dá a ideia aqui de causa, você usa com certeza muito na sua redação, vai ter o a. Acesso, com certeza, é uma expressão que você utiliza justamente por causa dos direitos, né, sociais que todo mundo precisa. De encontro a, tá vendo? Ó? De encontro a no sentido de concorda, né? Concorda com alguma coisa, adaptado a, relacionado a. Então, essas expressões são muito utilizadas. Mas expressões que são muito utilizadas aqui com verbos que precisam do a e que você deve ficar atento, porque se essas palavras aparecem, gente, muito provavelmente vai ter crase se a palavra que vier depois for feminina, tá? Então, ó, combate a, direito a, aderir a, inerente a, habituado a, restrito a, são expressões muito utilizadas na redação, justamente por isso que eu trouxe aqui. Muito bem, quem é que tá aí no chat? Manda coração para mim. Quero interação nessa live hoje. Nós estamos aqui em plena segunda-feira à tarde, depois do almoço, naquele soninho, trabalhando, gente, nos esforçando aqui para o aprendizado no Enem. E aí, vocês gostaram dessas expressões? Mandem aqui no chat para mim corações, interajam comigo, mandem um abraço, me digam de onde é que vocês são. Quero uma live animada hoje, tá? Muito bem, obrigada, Ricardo, aí, pelo coraçãozinho. Aliás, aqui no caso é a Ró. Gente, deixa eu lembrar, eu sempre... Rosinalda? É a Rosinalda. A Rosinalda não falha, né? Obrigada, Filosofelca. Obrigada aí pela interação, gente. A Rosinalda falta de jeito nenhum.
Bom, outros usos da crase, galera, vamos lá. Gente, sabendo então como é que a crase ela funciona, vamos entender aqui alguns usos. Existem situações em que ela vai ser proibida, e óbvio que essa proibição não é uma imposição gramatical, é realmente consequência da lógica. Existem alguns casos que são facultativos, tá certo? Que também é um fenômeno da língua, e existem casos em que, por exemplo, parece que não tem crase, mas vai ter crase por uma espécie de diferenciação, convenção. Então, fica aqui para você entender, tá? Então, vamos lá. Mesmo quando o substantivo não está expresso, gente, a crase, ela vai permanecer, tá? Existem casos em que o substantivo, a palavra, ela vai estar subentendida, certo? Na frente ali, e aí a palavra não vai aparecer, mas você vai conseguir identificá-la e a crase permanece. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês observarem. Olha só. O aluno subordinou a solução do segundo problema à do primeiro, tá? Veja que aqui, depois dessa crase, você vai observar que não tem uma palavra feminina. E a gente percebeu até agora que a crase só funciona se tiver palavras femininas, tá? Ou palavras que estão sendo ali seguidas, né? De pronome feminino. No caso, o pronome demonstrativo é aquele, aquela, as, como a gente viu. Então, se não tem uma palavra feminina, por que essa crase está aqui? Ela está aqui porque a palavra está subentendida. Exemplo, ó, o aluno subordinou a solução do segundo problema, a solução do segundo problema, a solução do primeiro. Então, veja que eu coloquei aqui entre parênteses para você perceber o que foi suprimido. E por que essa expressão foi suprimida, Ana Cláudia? Isso não pode prejudicar o entendimento de maneira nenhuma. Isso aqui é uma estratégia de coesão textual, em que você evita repetições desnecessárias. Tá certo? Então, nesse caso, olha só, eu não vou repetir a palavra solução, tá? Eu não vou colocar aqui essa solução de novo, porque eu já coloquei, não vou ficar duas vezes a mesma palavra, sem a menor necessidade. Então, ó, suprimiu-se, aqui a palavra solução, ela tá subentendida, tá? E aí ela sumiu, mas a crase permanece. E aí, se você observar, vamos aqui analisar esse verbo, que é o verbo subordinou, ó. Quem subordina alguma coisa, que é a solução. A outra coisa, tá certo? Porque o verbo subordinar, ele é um verbo que exige dois complementos. Um complemento direto, que eu vou chamar de objeto direto, e um complemento indireto, que eu vou chamar de objeto indireto. Então, aqui nesse caso, ó, a solução não vai ter crase, porque é um objeto direto, não precisa de preposição, mas a segunda palavra solução, que seria objeto indireto, ela teria crase, mas aí foi subentendida. Espero que vocês tenham entendido. Manda aqui um oi para mim me dizendo. Leonisa da Silva Silvestre. No lugar do a, poderia usar o ao? Leonisa, se a palavra solução, ela fosse masculina, sim. Aí, no caso, ó, o aluno subordinou a solução do segundo, eu vou trocar aqui as palavras solução pela palavra problema, que é masculina. Então, ó, o aluno subordinou o problema trocar aqui por problema, né? O aluno subordinou o problema a outro problema, né? Aí, nesse caso, poderia ser também ao outro problema. Poderia sim, se a palavra fosse masculina. Deu para entender? Beleza. Mandem aqui interação para mim, para vocês me dizerem se vocês estão entendendo, como é que tá indo. Então, Leonisa, sim, se a palavra fosse feminina, podia ser ao, tá? Isso. Aí a Leonisa perguntou, então, sempre que a próxima palavra for feminina, vai ter crase? Isso, Leonisa. Muito bem. Letra B. Na indicação do número de horas, expresso ou subentendido, nós também teremos crase. E aqui nesse caso, gente, é uma convenção, ou seja, a gente vai colocar a crase sempre que a gente se referir a horas. Então, realmente uma questão que vocês vão ter que memorizar. Então, olha só. Às 3 horas, abrirei o escritório, tá? Às 3 horas, a palavra horas está aqui expressa, então fica muito mais fácil. Então, sempre que fizer referência à hora, às 3 horas, às 2 horas, que nem meio-dia, ó, ao meio-dia. Veja que é uma forma, uma construção que a gente já faz normalmente, tá?
Agora, se a palavra horas não estiver explícita, não significa dizer que a crase vai desaparecer. Ela continua aqui. Então, ó, encontrar-nos-emos, né? Às 4. Deu ideia de hora. Não precisa que a palavra horas esteja explícita aqui. Mesmo que ela não esteja, crase na frase. Beleza? Muito bem. Bom, outra situação em que vai haver crase é nas chamadas locuções adverbiais. E aí eu vou lembrar vocês o que é uma locução adverbial. Para você entender o que é uma locução adverbial, vou lembrar você o que é um advérbio, né? O advérbio é uma palavra da língua portuguesa, é uma classe gramatical que gira em torno do verbo, dando circunstância a ele. Então, por exemplo, são os advérbios que dão a ideia de quando ocorreu a ação, onde ocorreu a ação, com que instrumento ocorreu essa ação, estava na companhia de alguém ou não. Então, assim, advérbios que dão ideia, então, de tempo, lugar, modo, né? Que vai dar no total uma circunstância para o verbo, é justamente aqui o que a gente está estudando. Quando eu chamo de locução, é porque esse advérbio ele vai surgir da junção com outras classes gramaticais, outras palavras, mas o sentido é sempre de advérbio. Então, por exemplo, a locução adverbial, ela pode surgir ali da junção de um advérbio com uma conjunção, ou de um nome com uma conjunção, mas que dê sentido de advérbio, tá? Então, sei lá, uma preposição com um advérbio ou uma preposição com um outro nome, com um substantivo que dê sentido de advérbio. E aí eu vou trazer para vocês essa ideia da locução adverbial. Entendendo a locução adverbial, ou seja, são advérbios que são formados pela junção de palavras diferentes, mas que deem um sentido de advérbio, ok? E aí, no caso dos advérbios que são formadas, né, por conjunção ou preposição ou locuções, que elas são femininas, expressões femininas, elas vão ter crase. E essas expressões são bem conhecidas nossas e até visualmente nós conseguimos entender que elas têm crase. Como, por exemplo, a expressão às vezes, à direita, à noite, à procura de, à proporção que, né? À medida que, à prestação, à vista, né? Então, veja, às vezes à direita, à noite, algumas dão ideia de tempo, algumas dão ideia de lugar, certo? Algumas dão ideia de proporção, tá? E nesse sentido, elas são expressões femininas. Então, professora, provavelmente eu não vou lembrar dessa questão das locuções adverbiais, conjuntivas, prepositivas, são termos muito estranhos para mim. Então, eu vou resumir e vou dizer para vocês que são as chamadas expressões femininas, tá? Expressões femininas, fica mais fácil de lembrar, né? E aqui são alguns exemplos delas para vocês, ok? Letra D, olha só. Na expressão a moda de, a maneira de, mesmo que essas expressões estejam subentendidas, a crase ela vai aparecer, tá? Eu vou dar um exemplo, tá bom? Aqui eu tenho a frase: usam sapatos à moda de Luís XIV. Eu tô lendo aqui já com parêntese, mas a frase original seria: usam sapatos a Luís XIV. Aí você me pergunta, Ana Cláudia, quem foi o Luís XIV? O Luís XIV foi um rei da França que eu acho que ele se tornou ícone da moda do período, porque ele era aquele rei que usava aquelas meias brancas, né? Com os sapatos meio bicudos, né? E esses sapatos meio bicudos ficaram ali sinônimos de coisa chique, né? Que hoje em dia as mulheres usam escarpão porque é chique, porque é pontudo. Então, esse é o rei Luís XIV. Aí vocês vão perceber que, ó, usam sapatos a Luís XIV. E aí, na realidade, o que eu quero dizer é que é na moda desse rei, ou seja, a moda dele. Como a palavra moda é uma expressão feminina, mesmo que ela não esteja presente na frase, ela está subentendida na ideia, a crase ela vai continuar, ok? Porque aí você vai me dizer assim, Ana Cláudia, mas a palavra Luiz, ela é masculina, como é que vai ter crase na frente? Não é por causa da palavra Luiz, é por causa da expressão a moda que está subentendida. A palavra moda está subentendida, beleza? Outra expressão é a expressão maneira, que também pode vir subentendida na frase, ó, usa temperos à mineira, né? Ou seja, a maneira mineira, tá? E é por causa da expressão feminina a maneira que a crase vai permanecer, mesmo que ela não esteja explícita na frase. Deu para entender isso aqui? E aí, como é que o pessoal tá aí no chat? Cadê os meus corações subindo aqui?
Vamos lá. Quero que vocês mandem coração para mim. Dá o joinha no vídeo, gente, também, para que esse vídeo possa viralizar, para que ele possa chegar em mais alunos, né? E essa aula de crase é uma aula que todo mundo precisa ter. Eu tô cansada de ficar toda hora corrigindo crase no texto dos meus alunos. Erram muito. Bom, a Rosilda disse que entendeu. Maravilha. Ocley, você entendeu? Leonisa, você entendeu? Mentes Brilhantes que diz que tá tudo bem. Se ele tá dizendo, eu tô acreditando. Muito bem, vamos lá. Bom, existem casos em que a crase ela é proibida, tá, galera? Existem casos em que isso acontece. Mas eu quero deixar bem claro também que essa proibição não é uma imposição gramatical, gente. É quase que uma consequência natural do que realmente a crase é. Se a crase é o encontro de dois as, quando esses dois as não se encontrarem, não houver essa mistura, não vai ter crase, certinho? Então, os casos de proibição são basicamente aqueles casos em que não vai haver o encontro entre dois as. Vamos começar? O primeiro é palavra masculina. Se você tem dúvida, certo? Se tem crase ou não tem crase, observou, a palavra é masculina. Então, não vai ter crase, tá, gente? Porque para haver crase, é preciso ter uma palavra feminina. Salva aquela exceção lá do a moda, a maneira, que a gente acabou de ver, beleza? Então, vamos lá, ó. Antes de palavras masculinas, não pode ter crase. Olha aqui esse exemplo. Vou a pé. Você pode até pensar, é uma expressãozinha curta, né? Que é o modo como eu vou, é uma expressão adverbial. Tem crase? Não, porque não é uma expressão feminina, pé é masculino. Então, não pode. Cheguei a tempo. A palavra tempo é um nome masculino, então também não vai ter crase, tá, gente? Tá com dúvida? Cheguei a tempo, não tem crase, beleza? Antes de verbos, e aí a gente já aprendeu, né, gente? Olha, as palavras que vão se encontrar com a crase são palavras que giram em torno do substantivo, tá? Um exemplo disso, ou em torno do substantivo, ou em torno do adjetivo, mas nunca em torno do verbo, porque nós estamos falando aqui do artigo e do pronome demonstrativo. Então, o artigo e o pronome demonstrativo nunca virão em torno do verbo. Por isso que jamais vai haver crase na frente do verbo. Isso é muito fácil da gente perceber. Então, ó, sempre que eu tiver um verbo, como no exemplo, começou a estudar cedo. Veja, estudar é verbo, tá? Se estudar é verbo, não vai haver crase. Mesmo que, mas aí o verbo começou, ele exige, mas o que vem depois não é uma palavra feminina que aceite o a. Então, não tem crase. Outro caso de proibição, tá? A no singular diante de palavra no plural. Isso é interessante. Olha só. Entregou o trabalho a pessoas muito competentes. Essa aqui é uma escolha de redação, ou seja, a pessoa escolheu usar a preposição e a palavra que veio no plural depois, certo? E deixando a preposição no singular. É uma escolha, certo? Por que, Ana Cláudia? Porque aqui indica para a gente que a gente só vai ter um A, que é o A preposição, que vai aqui, ó, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, aqui nós vamos ter apenas a preposição, certo? Por que, Ana Cláudia, que só tem preposição? Uma escolha do redator. Se ele quisesse, por exemplo, que houvesse crase aqui, ele teria de acrescentar um S, porque a palavra pessoas está no plural, então, por uma questão de concordância, teria que ter aqui, ó, se fosse um artigo A, teria que estar no plural, aí sim caberia uma crase. Olha só, entregou o trabalho às pessoas. Então, se eu colocar o A no plural, concordando com pessoas, aí eu entendo que vai haver um artigo no plural também. Mas, por escolha, a pessoa preferiu deixar apenas o a preposição. Nesse caso, eu não posso colocar crase. Mesmo que a palavra pessoa seja feminina, veja que há aqui uma incompatibilidade entre as duas, mostrando que o a artigo, que no caso aqui é definido no plural, não está presente, tá bom? Se não tem um encontro de dois as, não pode haver crase. Lembra que eu falei para vocês? Os casos de proibição são apenas casos em que naturalmente não há o encontro dos dois as. Então, não vai haver crase. Se você entendeu, manda um ok aqui para mim no grupo. Aliás, no chat. Me confundi toda agora, Leone.
Especifica a sua pergunta para mim, Leonisa. Especifica. É porque aqui no caso, né, existem maneiras de escrever. Nesse caso aqui da letra C, eu posso escolher colocar o A no singular, colocando só a preposição na frente de pessoas e está correto. Ou se eu quiser que tenha crase, eu tenho que jogar esse A para o plural, concordando com a palavra pessoas. Senão, não pode crasear. Manda aqui, Leonisa, para mim a sua dúvida. Pilas do Felca já entendeu. Rosinaldo, você entendeu? Muito bem. Vou esperar aqui a tua pergunta, tá, Leonisa? E vou seguir. Bom, continuando aqui os casos de proibição da crase, nós temos outras situações também que, como eu expliquei para vocês, são apenas consequências, tá? Bom, a Rosinaldo disse que entendeu. Ah, tá. É porque a Leonisa disse assim: a palavra estudar é feminina. É, mas ela é um verbo, tá bom? E aí eu vou voltar para explicar isso aqui para a Leonisa, porque eu acho que é interessante. Então vamos lá. Antes de verbos, eu não posso utilizar crase, Leonisa, porque a crase só acontece entre a preposição, o artigo e o pronome demonstrativo, certo? O pronome demonstrativo e o artigo, eles nunca vão acompanhar verbos. Então, naturalmente, o verbo nunca vai aceitar um artigo A e ele nunca vai aceitar um pronome demonstrativo e ele também nunca vai aceitar, por exemplo, um pronome demonstrativo A. Então, se ele não pode aceitar esse A na frente, então não tem como juntar os dois As, certinho? Então, a palavra estudar não tem nada na frente. Não posso juntar A com outro A que não existe, certinho? Então, é por isso que não existe a crase. Deu para entender por que o verbo não tem? Estudar tem gênero? Na realidade, não, porque se você observar aqui, no caso, ele indica ação, né? Quem tem gênero, a flexão de gênero, ela é restrita a algumas classes gramaticais, como o substantivo, o adjetivo, tem alguns pronomes também, tem o artigo também que tem gênero, mas o verbo não tem gênero, tá, gente? O verbo ele tem flexão de número, de modo, de tempo, ele tem flexão relacionado à pessoa do discurso, mas ele não tem flexão de gênero. Muito bem, Leonisa. É exatamente por isso. É porque ele não aceita artigo, ele não aceita preposição. Aliás, ele aceita preposição, ele não aceita artigo, ele não aceita pronome demonstrativo. Então, não tem como encontrar dois As nessa situação, tá bem? Vamos continuar aqui os casos de proibição. Letra D. Antes de pronomes pessoais, antes de pronomes de tratamento, com exceção de senhora, senhorita e dona, e eu vou já explicar melhor. Antes de pronomes relativos, tá? Antes de pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos neutros, eu também não posso usar crase. E como eu falei para vocês, não é questão de decorar, é natural. Exemplo, ó, o pronome pessoal, que caso vocês não lembrem, são os pronomes que a gente utiliza para situar a gente no discurso, como por exemplo, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Lembram desses pronomes? Bom, esses pronomes pessoais, eles naturalmente já são pronomes. Então, eles não vão aceitar outro pronome na frente. Deu para entender? Outra coisa, o pronome, no caso, do pronome pessoal, ele também não tem essa definição de gênero, então não tem como ter o artigo A na frente. Deu para entender? Então, naturalmente, o pronome pessoal não tinha como ter crase. Então, se você viu ele, ela, ele, nós, vós, você já sabe, não pode ter crase na frente dos pronomes pessoais. Agora, o pronome de tratamento ele é diferente. Ana Cláudia, por que ele é diferente? Vamos lá. É porque, primeiro, os pronomes de tratamento, eles não se referem à pessoa, eles se referem à qualidade da pessoa. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, quando eu estou aqui me referindo a alguém e chamo ela de senhora ou de senhorita, é como se eu estivesse me referindo ao respeito que eu tenho por essa pessoa. É que nem no caso de Vossa Excelência. Eu não estou me referindo diretamente à pessoa, mas à excelência dessa pessoa. Olha que interessante. Então, eu uso, por exemplo, diante de grandes autoridades. Ah, Vossa Excelência, porque tem um alto cargo no executivo, por exemplo.
Nesse caso, eu não estou me referindo à pessoa diretamente, eu estou me referindo à excelência do cargo dela. Por isso que, nesse caso, aqui senhora, senhorita e dona, eles vão ser praticamente adjetivos. E nesse sentido, o que vai acontecer? Eu vou poder utilizar, sim, o artigo na frente deles, porque é como se eu estivesse personalizando essas qualidades. Então, veja que aqui, senhora, senhorita e dona, elas vão surgir até quase como nomes, e são nomes mesmo, porque o adjetivo é uma classe nome, então vai aceitar o artigo na frente, tá? E aí, observem, são pronomes de tratamento femininos. Olha só, pronomes de tratamento femininos, tá certo? Agora, os pronomes relativos, gente, eles também não aceitam, tá? Os artigos. Então, vejam que, por exemplo, aqui só vai haver preposição na frente do cuja, na frente do quem. Então, não tem como a gente usar, por exemplo, o artigo ou o pronome diante desses outros pronomes relativos. Então, cuja não tem. Pronomes indefinidos como alguém, ninguém, todos, também não vão aceitar o artigo, tá? E demonstrativos que são neutros também, que não dá indicação de gênero, também não tem como aceitar a crase. Então, vamos lá. Pronomes pessoais, né? Pronomes de tratamento no geral, com exceção dos pronomes de tratamentos femininos. Pronomes relativos como a cuja e a quem, pronomes indefinidos e demonstrativos, muitas vezes não vão aceitar a crase. Exemplo aqui, ó. Entregou o livro a ela. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Mas se esse alguém for ela, que é um pronome pessoal, não tem crase, ok? Referiu-se a alguém, pronome demonstrativo indefinido, tá? Então, não dá para a gente ver aqui se é masculino, feminino, não tem como, não dá para definir gênero, então não pode ter crase. Voltou a esta casa, veja que o pronome aqui definido, o pronome demonstrativo, tá? Ele também não vai aceitar o artigo feminino, então também não vai ter crase, tá? Esta é a autora a cuja obra me refiro. Então, veja que tem aqui a palavra obra, mas tem a palavra cuja que dá ideia de posse, então também não aceita a letra A. Então, os casos, Ana, eu vou ter dificuldade de perceber, então você pode memorizar. Então, nada de pronomes pessoais, pronomes de tratamento masculinos, pronomes relativos, pronomes indefinidos e demonstrativos neutros, como este, por exemplo, ó, você nem usa, tá bem? Quem tá entendendo, manda um ok aqui para mim. Ai, eu adorei essas setinhas verdes, viu? Pílulas do Felca. Maravilha. O Paulo me perguntou, o restante da frase iria para o singular? Paulo, você está se referindo ainda ao exemplo anterior, que é o exemplo aqui das palavras pessoas? Sim, ó, se você observar, aquilo que for referente a pessoas, que está no plural, ela iria para o plural. Olha só, a palavra competentes, que se refere à palavra pessoas, aí vai para o plural. Mas, por exemplo, a palavra trabalho não está ligado diretamente a pessoas, então não precisa ir para o plural. Nem entregou também, porque não se refere a pessoas, porque pode ser assim, ele entregou o trabalho. Aí, para quem? As pessoas. E as palavras que se referem a pessoas, como a palavra competentes, vai para o plural, tá? As outras não. Espero ter respondido a sua pergunta. Estou anotando aqui. Muito bem, Rosilda, você arrasa demais, mulher. Bom, espero que vocês tenham entendido os casos de proibição. É só pensar, gente, se não é uma palavra feminina que não aceita o artigo A, não aceita o pronome demonstrativo A, então também não vai ter crase, tá bem? Beleza? Vamos lá. Quando a crase ela é facultativa, ou seja, quando ela é possível utilizar ou não utilizar, então o Enem aceita, Ana Cláudia, se de repente eu escolher não colocar crase em um caso facultativo, aceita super, porque o Enem é super ligado nas regras, então se você também preferir não utilizar em casos facultativos, beleza, tá? O Enem não vai te cobrar isso, tá tudo bem, Arthur? Tá? Então vamos lá, na letra A. Quando é que a crase ela é facultativa? Quando é que eu posso ou não posso utilizar? Vamos lá. No caso dos pronomes possessivos, que eles são femininos, no singular é facultativo, tá? Exemplo. Nada conte a minha mãe. Então, na frente aqui do possessivo minha, você pode colocar ou não, porque quem conta, conta alguma coisa, que é o nada, a alguém, que é a mãe. Então, a palavra aqui, ó, que é o verbo conte, né? Ele vai ter regência que vai pedir a letra A.
E aí você me diria, a palavra minha aqui, ó, que é um possessivo feminino, tem crase ou não tem crase? É facultativo. Se você quiser colocar crase, pode colocar na frente do possessivo feminino. Se você não quiser colocar a crase, também não tem problema. Agora, fiquem atentos à exceção, né? Vamos tocar aqui a sirene. Quando esse pronome feminino estiver no plural, a crase é obrigatória. Aí você pode cair no erro, tá bom? Exemplo, nada conte as suas amigas. Opa, o pronome feminino aqui, ó, suas, está no plural. Se ele está no plural, certinho, aí, ó, obrigatoriamente, crasezinha aí na frente nesse Azinho. Tanto que até o A foi para o plural, né? Porque não daria nem para colocar no singular. Ó. Nada conte a suas amigas, dá certo? Não dá. As suas amigas. Então, ó, Azinho no plural, concordando com o pronome feminino, que é o possessivo, né? Então, veja, obrigatório uso da crase. Belezinha, gente? Certinho? Isso aqui é uma questão mesmo de regência e concordância, tá? Letra B. Nomes personativos femininos. Entender logo o que é um nome personativo, tá? Nome personativo é um nome personal, né? Digamos assim. É um nome exclusivo. É um nome, como é que eu posso dizer? Que a gente fala de próprio, né? Nomes próprios. Exemplo, olha só. O nome de pessoas femininas. Então, no caso, Paloma, Ana Júlia, Ana Cláudia, né? São aqui nomes em que eu vou utilizar a crase, certinho, de maneira facultativa. Exemplo, ó, ofereci um chocolate à Paloma, com crase ou sem crase. Fica por sua conta e risco. É uma escolha, tá? Tranquilo. Pode usar, como também pode não utilizar, tá? De boas, não tem problema. Acontece que tem uma exceção. De novo, vamos lá que tem uma exceção. Vamos lá, tocando a lâmpadazinha vermelha aqui da sirene, tá? Quando é que é obrigatório? Se eu definir, certo? Se eu fizer a definição desse nome, o que é definir o nome? Trazer uma qualidade, trazer algo que especifique esse nome, aí a crase é obrigatória. Exemplo, ó, ofereci um chocolate à linda Paloma. Ela não é uma paloma qualquer, ela é a linda Paloma. Essa especificidade, gente, vai tornar a crase obrigatória quando eu tenho um nome personativo feminino, ok? Ana, mas no Enem isso aqui é mais raro, né? Com certeza é muito mais raro esse uso aqui da letra B, mas é para título de conhecimento mesmo sobre a regra, beleza? Letra C. Gente, depois da palavra, da expressão até, tá bom? O uso da crase é facultativo. Exemplo, fui até a escola, com crase ou sem crase, tá certo? Belezinha? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vocês podem mandar aqui no chat. Ou, se vocês estiverem entendendo, manda para mim corações, links, que me dê a entender que vocês estão aí ligadinhos na live de hoje e entendendo tudo que eu tô falando aqui. Arthur, dá pra gente ver quantas pessoas estão na live? 25. 25 pessoas? Gente, tem 25 pessoas me assistindo e eu tô vendo tão pouca gente interagir comigo no chat. Pelo amor de Deus, mandem corações. Cadê as 25 pessoas que estão ao vivo nessa live? Quero ver coração de todos vocês. Vamos lá. Bom, Gil é de Giovana. Você me perguntou. Todo A da crase tem acento? Se ele estiver dentro do fenômeno da crase, se estiver acontecendo o fenômeno da crase, sim. O acento grave é obrigatório, tá bom, Giovana? E o acento grave, gente, é justamente para isso. Eu acho que eu vou usar esse cantinho aqui, Giovana, para te responder aqui essa pergunta. Bora, gente, eu quero ver subir corações. 25 pessoas nessa live, eu quero 25 corações. Aqui, vamos lá, movimenta esse chat para mim, por favor. Ai, que legal, a Lilith tá aí, Paulo Lima tá aqui também. Oi, Gabi, mulher, como é que você tá? Bom, Giovana, olha só, eu vou te mostrar aqui num quadrinho que eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Para tirar essa sua dúvida do coração para sempre, para você entender isso aqui, tá? Obrigada, Cecília. Oi, mulher, como é que tu tá? Então, olha só. Giovana,
Observe que eu tenho a preposição a e que eu posso usar essa preposição a junto com outras palavrinhas. Pode ser que você tenha entrado um pouquinho depois da live quando eu expliquei, eu vou mostrar aqui nesse quadro demonstrativo para você. Por exemplo, quando eu tenho a junto com o o, por exemplo, eu vou formar aqui o ao, certo? O ao, que eu vou já trazer esses testes para vocês com o ao que vocês vão perceber. Às vezes, eu posso juntar, por exemplo, a preposição em, certo? Ó, a preposição em com o artigo a. Olha só, com o artigo a. Tá vendo? Ó? Que vai dar o na. Que eu acho que isso aqui vocês lembram das contrações entre artigo e preposição. Aqui, ó, se eu tenho um de, tá vendo? Ó, o de com o a, eu vou ter aqui uma preposiçãozinha nova, que é contração, uma contração, né? Da. Eu acho que vocês lembram disso aqui. Certinho? O que vai acontecer? Vai acontecer que em alguma situação eu vou ter o a, certo? Que é a preposição, junto com o artigo. Esses dois as. Aí na língua portuguesa, eu não poderia escrever a, porque, por exemplo, no ao dá certo, no na dá certo, no dá certo. Mas, por exemplo, a você nunca viu na língua portuguesa, certo? Você nunca viu. Nem todos querem falar no chat. Eu entendo, mas, assim, manda só um coraçãozinho, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, a mais a. Veja, na língua portuguesa, vocês nunca viram essa construção aqui, porque essa construção aqui, ela é estranha. Imagina eu falar assim, ó, vou à praia, vou à praia. Olha que estranho, vou à praia, né? Então, para evitar essa sonoridade incômoda, aí o que a gente faz? Cortou-se aqui essa formulação, essa construção, e aí os gramáticos ali pensaram, o que eu vou fazer para as pessoas saberem que houve esse encontro dos dois As? Simples, botou aqui um A, certo? Inventou aqui, ó, um acento, tá vendo? Ó, o acentozinho contrário, e pronto, as pessoas vão saber que aqui, neste momento, houve o encontro de dois As, que é a crase. Tá bem? A crase é culpa do Pedro Álvares Cabral. Eu acho que não dá nem para a gente saber de quem é a culpa, Pílulas do Felca, porque já lá no Camões, quando ele escreveu os Lusíadas, a crase já estava por lá, né? Uma coisa muito mais antiga do que a gente consegue saber ali, tá? Obrigada, Cláudio, pelo link aqui. Cadê a Giovana? Giovana, você entendeu, meu amor? Aqui, ó, como eu mostrei para você aqui no quadro. Então, sim, viu, Giovana? Sempre que houver o fenômeno da crase, sempre que houver aqui a ocorrência, vai ter obrigatoriamente aqui o uso do sinal que a gente vai chamar de acento grave. Deu para entender? Vamos correr aqui um pouquinho. Chegou numa parte boa, galera. Essa parte aqui é muito legal, porque é o momento em que eu vou ensinar para vocês os testes de crase. Então, Ana, era só isso? Eram só essas regras, gente. Era só isso aqui. Era só você entender como é que a crase funciona, você ficar de olho nas expressões de regência e pressão da crase, tá? E agora eu vou para a parte prática. Como é que você vai saber se tem crase ou não lá na hora da redação? Ana, eu não vou conseguir lembrar dessas regras, é muita coisa. Então, a Ana chegou aqui para vocês com uma, como é que eu posso dizer, uma dica, né? Na verdade, não é só uma dica, são várias dicas de como você pode descobrir se tem crase ou não. Tá ligado? Tá ligadinho? Então, olha só. Ah, Giovana entendeu. Tudo bem, Giovana. Então, olha só, gente. Eu trouxe para vocês os chamados testes de crase. Sim, você pode testar para saber se tem crase ou não. O teste mais fácil de todos é o teste da palavra masculina. O teste da palavra masculina, ele é muito eficiente, ele é muito legal. É claro que ele não vai dar certo em todos os casos, por isso que eu trouxe mais de um teste para vocês, mas o teste da palavra masculina, ele é incrível e você pode utilizar para saber se tem crase ou não, tá bom? Então, vamos lá. Haverá crase no A colocado diante de palavra do gênero feminino quando, tá? Substituindo a palavra feminina por uma masculina, aparecer diante da masculina o ao, tá? Então, vamos lá. É simples. Eu vou trocar a palavra feminina por uma palavra masculina, qualquer, tá? Se o ao aparecer, é porque lá na feminina primeira
tinha crase. Olha esse exemplo. Dirigiu-se, tá? Quem dirige, dirige a algum lugar. Então, naturalmente aqui, ó, o dirigir eu já sei que vai existir o a. Eu sei, porque eu conheço a regência da palavra, mas digamos que você não conhece, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar aqui a palavra, tá? No feminino, que aqui no meu caso é cidade, então dirigiu-se à cidade. Tem crase? Não tem crase? Como é que eu vou descobrir? Troca a palavra cidade pela palavra trabalho, galerinha, ó. Trocando a palavra cidade pela palavra trabalho, veja que se eu escrevesse dirigiu-se ao trabalho, nós redigiríamos aqui com ao. Olha só que interessante. Então, sabendo que se a palavra masculina, ela mostra que o dirigiu, ele vai exigir a preposição a, e que o trabalho, ele é um trabalho definido, então a palavra cidade também é uma palavra feminina definida que vai caber crase. Então, o teste, só trocar. Troquei a palavra feminina pela masculina, apareceu ao crase nela. Certinho? Gostou aí do teste? Quem gostou do teste, manda aqui para mim no chat. Diz assim, gostei do teste. Manda aqui no chat para mim, gostei do teste, tá? Só para eu saber se vocês estão ligados. O teste do masculino, ele é maravilhoso, tá? Vamos lá. Agora, Ana Cláudia, e se de repente não tiver o AU, como é que eu vou saber? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de teste que falhou, tá? Por exemplo, o verbo conheço, né? Eu conheço, tá? Então, eu não sei se o conheço vai, nessa frase vai ter crase ou não. Como é que eu faço? Vou fazer o teste, tá? Digamos que aqui a palavra feminina é cidade, novamente. Então, ó, conheço a cidade. Como é que eu vou saber se conheço a cidade tem crase ou não? Troca de novo a palavra cidade pela palavra trabalho, que é masculina. Veja, conheço a cidade, conheço o trabalho. Veja que aqui, ó, o trabalho, tá vendo, ó, não exige o uso da preposição. Se não exige o uso da preposição, galera, então, no original, na primeira frase, não tem crase também. Então, ó, conheço a cidade, não tem crase. Tá vendo? Guarda no coração esse quadrinho aqui, ó. O a diante de palavra feminina vai ter crase quando, trocando por uma palavra masculina, aparecer o uau. Gostaram desse teste? Vamos para mais um teste, mais um teste. Estou vendo aqui que o Pílulas do Felca diz que gostou do teste. Cara, esse teste é muito legal. E tem mais coisas, tá? Esse aqui é só o primeiro teste. Tem muito mais teste para vocês. Esse teste ele é muito importante porque o uso dos pronomes relativos dentro da redação é muito importante para a coesão textual. Então, por exemplo, para que vocês não fiquem repetindo o tempo todo os mesmos conectores, utilizar a variedade dos pronomes relativos é interessante. Evitar o uso do que o tempo todo, tá? E aí, nesse sentido, entender melhor como é que é o uso da crase junto com o pronome relativo que ajuda muito também a escrever de maneira variada, coesa e, olha só, com domínio da norma culta, tá? Esse mesmo teste serve para o uso da crase junto com os pronomes relativos. Então, por exemplo, se eu quero saber se na expressão a que tem crase ou na expressão a qual tem crase, o que eu vou fazer? Você vai, novamente, substituir a palavra referente, que é feminina, por uma palavra masculina. Se aparecer o ao, você já vai saber que essas expressões são craseadas. Exemplo, sua ideia é igual a que tive, né? Ó, sua ideia é igual a que tive. Como é que eu vou saber se tem crase ou não? Bom, veja que aqui a palavra que está se referindo à palavra ideia, né? O pronome relativo aqui, ó, faz referência à ideia, está retomando a palavra ideia. Então, para saber se tem crase ou não, eu vou substituir a palavra ideia pela palavra pensamento, por exemplo, que é uma palavra masculina. Se substituindo na frase a palavra ideia pela palavra pensamento e aparecer o ao antes do que, então eu já sei que a primeira frase tem crase. Exemplo, ó, seu pensamento é igual ao que tive. Opa, ao se referindo a pensamento. Se aparecer o ao novamente, eu já sei que tem crase aqui no a que. Beleza, gente? Isso é bem interessante. Mesmo exemplo, ó, a professora com a qual mesmo a professora a qual me referi é exigente, ok? Então, ó, a professora, que é a palavra aqui que o qual faz referência, veja, né?
ela vai ter crase. Se eu substituindo a palavra professora por professor, apareceu o ao. Exemplo, o professor ao qual me referi é exigente. Então, veja que aqui, ó, o teste do ao funciona muito bem também para os pronomes relativos. Ok, gente? Muito bem. Mais teste para você. Vamos lá? O teste da letra B. Olha só. Testes para nomes geográficos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse teste para topônimos, né? Que são nomes geográficos, tá? E aí eu vou simplificar isso aqui para vocês, porque a gente está acostumado, por exemplo, a dizer, se na volta apareceu da, então tem crase. Tem outras formas, tá bem? Eu vou apresentar aqui outras formas para vocês. Olha só. Haverá crase se no lugar do a for possível empregar a combinação para a combinação da ou a combinação na. Então, eu tenho 3 combinações diferentes. Se eu conseguir substituir aqui, ó, por para, por da e por na, eu já vou saber que tem crase ali quando eu me referir àquele lugar. Certo? Então, ó, se empregarmos para, de e em, ou seja, o para sem o a, o de e o em, eu já sei que não vai ter crase. Então, se dá para, não tem crase, se dá de, não tem crase, e se dá em, não tem crase. Então, exemplo, ó, vou à Bahia. Como saber se vou à Bahia tem crase ou não? Simples. Se eu conseguir substituir vou à Bahia por vou para a Bahia, então tem crase, certo? Exemplo, vou para Brasília, não tem para a. Se não tem para a, vou a Brasília, não tem crase. Ok? Vamos fazer o teste com a sua cidade? Vamos lá para o teste. Quem é que está aí comigo para o chat? Quem está no chat? Coloca aqui para mim, na sua cidade, na frase, vou a. Aí você vai colocar a sua cidade. E aí você vai me dizer se tem crase ou se não tem crase. Vamos fazer essa brincadeira rapidinho? Eu vou começar aqui com a minha cidade é natal. A minha cidade natal é Teresina, no Piauí. Será que vou a Teresina tem crase? Vou substituir, ó. Vou para Teresina. Poxa, vou para Teresina, não cabe o para a. Então, a escrita vou a Teresina não tem crase. E você com a sua cidade? Manda aqui no chat, quem quiser participar da brincadeira. Então, vamos lá, gente. Olha, bota a sua cidade, bota a frase e coloca se tem crase ou não, tá bom? Minha cidade atual é Quixadá. Olha só. Será que Quixadá, se eu colocar na frase, vai ter crase? Então, ó, vou a Quixadá. Será que cabe? Vou para Quixadá. Opa, não cabe. Então, vou a Quixadá. Não tem crase, tá bom? O Cláudio mandou aqui. Dirigiu-se à cidade e ao pode ser substituído pelo até também. Dirigiu-se até a cidade. Aí lembra que depois do até é facultativo, né? Você lembra disso? Lá nas regrinhas? Quando eu tenho a palavra até, aí fica facultativo. Pois é, aí cai naquela regra, viu, Cláudio? Se é depois da palavra até, aí é facultativo, ok? Belezinha? Para Fortaleza não tem crase, Paulo disse, né? Vou a Pedreiras não tem crase. Pois é só fazer o teste. Só que aí, gente, olha só que coisa interessante, né? Se de repente, olha só, se essa palavra for definida, aí vai ter crase. Exemplo, ó. Vou para Aquixadá dos grandes monólitos. Opa, nesse caso, vou para Aquixadá dos grandes monólitos. Aí vai ter crase, porque se a palavra Quixadá for definida, delimitada, cabe o para a. Aí vai ter crase. Tá bem, gente? Aqui os mesmos testes valem para o uso do da, por exemplo, vim da Bahia, né? Estou na Bahia, né? Comprovando aí que vou à Bahia tem crase. Vim de Brasília, se cabe o de, não tem crase, né? Estou em Brasília, não tem crase. Viu como esse teste é maravilhoso? Pode ser que não sirva tanto para o Enem, mas serve para conhecimento público aí, tá? Esse aqui, gente, são testes incríveis. Nós já estamos finalizando, hein? Por nada, Cláudio. Olha só. Galerinha, ó, aqui nós temos o teste C, que ele é um teste maravilhoso. E esse quadro você pode até printar, fotografar, guardar aí para você ir lá na hora da prova do Enem utilizar. Gente, se vocês conseguirem substituir a letra A, tá vendo, ó, lá do texto,
por alguma dessas expressões, vai ter crase. Então, por exemplo, se eu conseguir substituir por para, no singular ou no plural, vai ter crase. No singular ou no plural, vai ter crase. Se eu conseguir substituir o ar por pela, no singular e no plural, vai ter crase. E com a, no singular ou no plural, vai ter crase. Exemplo, ó. Deu o recado à diretora. Deu o recado para a diretora. Veja, deu o recado à diretora tem crase, porque eu consigo, por exemplo, substituir aqui ó, o a por para a, mais do que comprovado. Está na redação do Enem, está com dúvida, não sabe se tem crase, substitui o a por para a. Se funcionar essa substituição, tem crase na expressão, beleza? Outro exemplo, ó, estava à porta da miséria. Tá? Será que a porta da miséria tem crase? Se eu consigo substituir o a por na, tem crase. Ó, estava na porta da miséria. Então, olha só como tem crase aqui também. Porque se de repente você tentar o para não funcionou, o na não funcionou, o da não funcionou, ou a troca da palavra feminina pela masculina não funcionou, então não tem crase, tá, gente? Mas é preciso tentar ali para eliminar as possibilidades. Chegamos às 5 horas. Chegamos pelas 5 horas. Veja que aqui eu posso substituir por pelas, então, ó, tem crase, beleza? A Globo associou-se a Bandeirantes para cobrir a reportagem. Tá vendo? Aqui nesse caso, gente, olha só que interessante. A palavra Bandeirantes está no plural e o a está no singular, mas mesmo assim, o a foi para a crase, tá? O a está craseado. Ana Cláudia, por quê? Já que você falou que quando eu tenho o a no singular e a palavra que vem depois, estando no plural, ela não vai poder ter crase, eu vou explicar que aqui é uma situação diferente daquela. Qual é a diferença? Aqui é um nome próprio, e o nome próprio já é naturalmente no plural. A palavra bandeirantes é o nome do canal. Então, eu não estou fazendo referência, por exemplo, a uma palavra no plural. Não, é um nome próprio, beleza? Por isso que aqui, nesse caso, eu vou poder substituir e vai ter crase. Exemplo, a Globo associou-se com a Bandeirantes. Aí, se dá para eu usar o com a como expressão para substituir o a, então tem crase. Beleza, gente? Olha só que gama bacana para você tirar aí as dúvidas. Ó, para, na, pela, com a, muitos testes para você. Eu espero que agora ninguém mais erre crase aqui nessa live, tá? Último teste aqui para vocês, gente, é o teste dos pronomes demonstrativos, beleza? No caso dos pronomes demonstrativos, vocês vão perceber que algumas vezes eles vão vir craseado. E existe um teste para vocês saberem se tem ou se não tem. Que teste é esse? Tem algumas expressões que vocês podem substituir. Por exemplo, vai haver crase no pronome relativo se eu puder colocar a este, o a na frente do este, por exemplo, para aquele ou naquele. É como se fosse o teste do para a e o teste do na, tá bem? Então, ó, para aquela ou naquela, a isto, para aquilo ou naquilo. Então, por exemplo, quero saber se aquilo tem. Se couber o naquilo, tem crase. Quero saber se o aquela tem crase. Se couber o naquela, tem crase. Vou dar um exemplo. Olha só. Não irei àquele lugar. Aí eu vou fazer o teste, ó. Não irei a este lugar. Não irei para aquele lugar. Não irei naquele lugar. Gente, se der para substituir por uma dessas expressões, então, ó, o aquele vai ter crase, ok? A mesma coisa. Não ligo àquilo que dizem. Se eu puder substituir por a isto, exemplo, não ligo a isto. Dá? Ó, não ligo para aquilo, ó, o aquilo. Não ligo para aquilo. Se cabe, gente, tem crase, ok? Aqui um caso que falha, né? Um teste que falhou. Exemplo, vi aquela pessoa fofoqueira outra vez. Vi naquela pessoa fofoqueira? Cabe? Não cabe. Vi para aquela professora, aquela pessoa fofoqueira? Não cabe. Então, veja que aqui não vai ter crase. Gente, esses testes são maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Se você lembrar deles, certo? Gente, e aí, como é que vocês estão no chat? Vamos para uma verificação de aprendizagem? A gente tem ainda uns 12 minutinhos
para a gente fazer um exercício juntos. Quero corações subindo aqui nessa live de que vocês estão preparados para essa atividade. Vamos lá? Mandem coraçõezinhos aqui para mim. Professora, eu estou pronta. Eu já sei, eu vou conseguir responder as questões. Manda aqui para mim. Vamos lá. Mandem corações. Estou pronta, professora. Vamos responder. Estamos chegando no finalzinho da nossa live. Vamos lá treinar os nossos conhecimentos de crase agora, nesse último momento, tá bem? Então, se você está aí comigo, está aí ao vivo, a Isabel Cristina mandou um legal para mim, ela está pronta. Quem mais? Dá para a gente saber quantas pessoas ainda estão na live? 24 pessoas ainda nessa live, gente, obrigada pela companhia. 24 pessoas atentas, eu quero respostas. Então, vamos para a verificação da aprendizagem. Olha só. Aplique os conhecimentos sobre o uso da crase e empregue o acento grave quando for necessário. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno parágrafo que tem várias letras As, que eu já marquei aqui. Vocês vão me dizer se tem crase ou se não tem crase, e depois eu vou dizer se vocês acertaram. A Ravena me mandou aqui corações. Obrigada. Cecília também. Muito bem. A Rosilda também. Vamos lá, gente? Ó, o conceito democrático de justiça é algo recente às populações ocidentais. Foi difundido, principalmente, depois das grandes guerras mundiais. Atualmente no Brasil, o acesso à justiça evidencia-se como um problema para boa parte da população carente do país. Isso ocorre, sobretudo, devido à ótica utópica da imparcialidade jurídica e à necessidade governamental de resolução imediata do problema para oferecer gráficos à massa. Galerinha, manda aqui para mim. Qual desses As tem crase? Tempo. Vamos lá. Estou aguardando ansiosa a resposta de vocês. Vamos aos poucos, então. Olha só. Aqui, no nosso primeiro período, ó, o conceito democrático de justiça é algo recente às populações ocidentais. Esse As tem crase? O que vocês acham? Sim ou não? Mandem aqui para mim um sim, um não, um ok. Se não tiver, você bota aqui a mãozinha para baixo. Se tiver, você bota a mãozinha para cima. Vamos lá. Bom, muito bem. Olha só, a galera está dizendo aqui que tem crase sim. Muito bem, está correto. Ó. O conceito democrático de justiça é algo recente, ó. Vou fazer o teste, ó. Para as populações. Opa, tem crase sim, ó. As populações, para as populações, cabe aqui. Posso também trocar a palavra populações por povo, ó, recente ao povo. E aí o teste também do masculino vai funcionar. Perfeito, gente. Olha, perfeito. Então, ó, vamos lá para a segunda frase, né? Foi difundido principalmente depois das grandes guerras mundiais. Atualmente no Brasil, o acesso à justiça. Tem crase, gente? Acesso à justiça. Tem crase? Tempo. Mandei aí para mim. Vamos lá. Acesso à justiça. Tem crase? Vamos fazer o teste, né? Quem tem acesso a alguma coisa, né? E aí tem a palavra justiça, que é uma palavra feminina. E aí? O Cláudio diz que tem. A Rosilda diz que acha que tem. Rosilda, vamos substituir? Troca aqui a palavra justiça pela palavra direito. Ó. Acesso ao direito. O teste dual passa tranquilamente, né? Então tem crase sim, né? Muito bem. Vamos continuar. Aqui, ó. Isso ocorre, sobretudo, devido à ótica utópica. Opa, devido à ótica utópica tem crase. E esse devido aqui, ele vai reger mais outra
Outra expressão, ó, devido à ótica utópica da imparcialidade e à necessidade governamental de resolução. E aí, gente, tem crase em devido à ótica e à necessidade? Crase ou sem crase? E aí? Devido à ótica, tem crase ou não tem crase? A Isabel acha que não tem crase. A Rosilda acha que tem crase. Tem crase, viu, gente? Ó, devido à ótica. Veja que a palavra ótica está no feminino. E devido já é uma palavra que exige a preposição a. Então, olha só, se eu quero descobrir se tem ou não, eu vou fazer o quê? O teste, ó. Devido à ótica tem, vou trocar a palavra ótica pela palavra, deixa eu ver aqui, qualquer palavra masculina. Pode ser a palavra caos, né? Ó, devido ao caos. Olha, veja que ali funcionaria o teste do masculino. Então, ó, devido tem crase, tá certo? A palavra necessidade também é uma palavra feminina. Então, nesse caso aqui também, ó, devido à ótica e devido à necessidade. As duas, né? As duas expressões têm crase. Beleza? E aqui, ó, oferecer gráficos à massa. Tem crase ou não tem? A Gabi acha que tem crase, a Ravena achava que não tem, que não tinha, mas tem, viu, gente? Faz o teste aí do masculino que dá certo. E aqui no caso de gráficos à massa, tem crase ou não tem? Se vocês observarem, se eu trocar aqui, ó, esse a massa por para a massa, olha só, veja que dá certo para a, ó. Gráficos para a massa, ó, para a massa. Então, ó, tem crase também. Beleza, gente? Vocês foram muito bem, olha só. Aqui, ó, nós temos as populações têm crase, o acesso à justiça tem crase, devido à ótica e à necessidade tem crase, a massa também. Aqui é só um exemplo do quanto que você usa crase numa redação, tá bem? Gente, temos mais 5 minutinhos, a gente ainda tem tempo para mais um parágrafo. O que vocês acham? Querem tentar mais uma na letra B? Vamos lá? Quem está pronto, manda um ok para mim aí no chat. Vamos para mais um parágrafozinho aqui para a gente testar os nossos conhecimentos sobre crase, viu? Mentes Brilhantes disse que tinha crase. Com certeza. Tem um delayzinho aqui, gente, na live, mas é isso mesmo. Muito bem. Letra B, nós temos um novo parágrafo aqui para a gente tentar essa crase. Finalizando a nossa live, faltando 4 minutinhos para o fim da live. Vamos testar nossos conhecimentos. Olha só. Um país se faz de homens e livros. Ponto. Relacionando o pensamento do escritor Monteiro Lobato à atual situação do mercado de trabalho, pode-se inferir que a falta de uma educação de qualidade leva à propagação do desemprego. Tal proposta agrega a crescente evasão escolar, necessitando de investimentos governamentais, como o acesso à educação profissionalizante e à educação regular para toda a população. Gente, maravilhoso. Vamos lá? Eu vou começar aqui pela primeira frase que tem a letra A, que é relacionando o pensamento do escritor Monteiro Lobato à atual situação. Tem crase ou não tem crase? Manda aqui para mim. Relacionando o pensamento do escritor Monteiro Lobato à atual situação. Tem crase ou não tem crase? Vamos lá. A Isabel acha que não tem crase. Quem mais? Acho que não, a Gabi também. Vamos fazer o teste? Vamos trocar a palavra atual situação por uma palavra masculina como problema. Vamos lá. Relacionando o pensamento do escritor Monteiro Lobato ao problema. Viu? Que se eu trocar aqui por uma palavra masculina, tem crase sim. Viu, gente? O teste do masculino ajuda muito. E nesse caso aqui é porque nós temos, ó, quem relaciona alguma coisa a outra coisa. Nesse caso aqui é atual, e a palavra atual está no feminino, então tem crase, viu? Muito bem. Vamos para a segunda parte aqui, onde nós temos mais um A. Falta 2 minutinhos para o fim da live. Pode-se inferir que a falta de uma educação de qualidade leva à propagação do desemprego. Olha só,
A falta de uma educação de qualidade leva à propagação do desemprego. Será que tem crase? Aqui, ó, a falta de uma educação tem crase? A propagação tem crase? O que vocês acham? Seriam duas aqui. Esses dois As. Tem crase? Se eu substituir a palavra falta por uma palavra masculina, por exemplo, direito, pode-se inferir que o direito. Opa! Se o direito não tem aqui o ao, então a falta não tem crase, tá? E aqui na palavra propagação, olha só. Uma educação de qualidade leva à propagação. Se eu trocar a palavra propagação, que é feminina, por uma palavra masculina, como, por exemplo, o problema, será que apareceria o ao? Vamos lá? A falta de uma educação de qualidade leva ao problema do desemprego. Se apareceu o ao é porque tem crase, galerinha. Muito bem. Mais uma aqui para a gente fechar, falta um minutinho. Tal proposta se agrega à crescente evasão escolar. Quero saber se tem crase, o que eu vou fazer? Vou trocar aqui o crescente por uma palavra masculina, como, por exemplo, direito. Ó. Tal proposta se agrega ao direito. Se apareceu o ao, é porque tem crase. Muito bem. Mais um aqui, ó. A palavra acesso à educação tem? A palavra educação é feminina. A palavra acesso exige o a. E aí, ó, crase nela. Posso trocar até educação por trabalho, ó. Acesso ao trabalho. Tem crase. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Acesso à educação profissionalizante e à educação regular. Crase também. Bom, finalizando aqui com o nosso gabarito, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo ligadinhos aqui até o final dessa live. 23 pessoas. Obrigada pelo carinho aqui com o Super Enem. Peço que vocês saiam por aí pregando a palavra do Super Enem por aí, tá certo? E aí a gente encerra aqui com as nossas referências e com o pensamento do Paulo Freire, o nosso educador brasileiro mais representante aqui, né, do nosso canal, quando ele diz: a educação não transforma o mundo, galera. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Quem gostou do conteúdo, salva para revisar antes da prova. Curte, compartilha. Fica aqui as nossas redes sociais para vocês anunciarem a palavra do Super Enem por aí. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.